Shalom, queridos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje daremos continuidade ao tema A Grande Tribulação, parte 2. O nosso texto é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e hoje nós leremos do versículo 22 ao versículo 28, onde nós vamos dar ênfase aos pontos mais relevantes desse texto. Nós estamos falando de um momento devastador, desolador, e para nós nos aprofundarmos nesse texto escatológico, nós precisaríamos de mais vídeos, de mais tempo para explorarmos outros textos. Então, o nosso foco é apenas esses versículos que eu citei ainda há pouco e que nós já vamos ler e vamos entender o que ele nos diz a respeito da grande tribulação. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o pré-anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está ali no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Bem, é um momento difícil em que o mundo estará em total colapso por conta dos vários eventos que já começaram, e é claro que esses eventos eles vão se tornar muito mais fortes, intensos, acontecerão em um nível muito maior, mas nós vemos na grande tribulação a figura de alguns personagens, e é isso que eu quero destacar no vídeo de hoje. Como, por exemplo, Jesus já havia falado em Mateus capítulo 24, versículo 5, a respeito dos falsos profetas. E ele torna a falar sobre eles nesses versículos que nós lemos. A grande tribulação engloba um momento tão difícil para a humanidade que, se esses dias não fossem abreviados, encurtados, ninguém sobreviveria. Então, Jesus vai dando algumas orientações para que as pessoas elas não sejam enganadas pelos falsos profetas, que vão trazer falsos ensinamentos, pessoas que vão se apresentar como mestres, trazendo heresias para tentar iludir até mesmo aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Mas eu quero agora enfatizar a presença dos falsos cristos, que 1 João, que eu quero ler com você, 1 João, capítulo de número 2, versículo 18, vai chamar esses falsos cristos de anticristos. Anticristo é apenas um, que é a personificação de Satanás. Mas Jesus aponta aqui em Mateus 24, versículo 24, não apenas fala da presença dos falsos profetas, com seus falsos ensinamentos e muitos ventos de doutrinas, mas também fala dos falsos cristos. E João vai nos explicar quem são essas pessoas. Então, 1 João capítulo 2, versículo 18 diz assim: o título é A Ação dos Anticristos. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, antes da chegada
do anticristo, ou mesmo quando ele já estiver aqui na Terra atuando, nós veremos, ou a humanidade verá, a presença dos falsos cristos, dos anticristos, que são pessoas, não são aquelas que vestem roupas de Jesus, que imitam Jesus, são pessoas que vão realizar milagres, prodígios, sinais, para tentar iludir, ludibriar, enganar muita gente. Então, esses anticristos são pessoas que estarão, ou que já estão, porque a gente vê nos dias de hoje, eu vou dar exemplos daqui a pouco, pessoas que estão sob a influência de Satanás. Então, quem são esses falsos cristos? São pessoas que se apresentam como o Cristo. Por isso que Jesus diz para a gente ter cuidado quando as pessoas dizem, vede, aqui está o Cristo, ele-o ali. Enfim, para a gente não acreditar, para que o povo não acredite também durante a tribulação. Nós estamos falando de pessoas que querem ou que tomam a identidade de Cristo para si. Elas se auto-intitulam como Cristo. Então, essas pessoas são falsos cristos, são anticristos. E a presença deles já vemos desde agora. Por exemplo, nós estamos falando de pessoas como Jim Jones, um americano que em 1978 ele fundou uma seita e levou a maioria ou todos os seus seguidores a um suicídio coletivo. Nós estamos falando de um homem chamado Kiboloi, que é das Filipinas, e ele era o membro ou líder de uma igreja evangélica, e ele se denominou, se apresentou para os filipinos como o Cristo, e as Filipinas agora o adoram como se ele fosse o Cristo. Então, os anticristos são pessoas que buscam a identidade de Jesus e adquirem, infelizmente, muitas pessoas começam a segui-los, eles conseguem muitos adeptos. Então, Jim Jones, Kiboloi, José Luiz de Jesus Miranda, que foi um homem, ou que é um homem que levou muitas pessoas a tatuarem no seu corpo o número 666, como se fosse o número da sorte, muitas pessoas acreditaram. Então, essas pessoas e muitas outras que são fundadores de seitas, de heresias, trazendo um outro evangelho que não é o de Cristo, e essas pessoas, esses líderes, se denominaram Cristos, são os anticristos, e que na grande tribulação também estarão lá. Mas o que significa a palavra anticristo? Bem, o anticristo é a personificação de Satanás, que é o opositor. Quando nós falamos de anticristo, nós estamos falando de uma palavra e nós vamos analisá-la. Anti significa oponente, significa contrário. Mas essa palavra também nos remete no lugar de, substituto. Então, o anticristo vai ser alguém que está sobre o domínio de Satanás e que não é somente contra ao que é de Deus, não somente contra a Bíblia, não somente contra Cristo, não somente o opositor de Cristo, mas alguém que quer substituir Jesus, que quer o lugar de Jesus. Isso é o anticristo. Essa pessoa vai se levantar com um grande poder, ou seja, é Satanás em forma humana, tentando dominar toda a humanidade com a sua sedução, com o seu engano, com os seus falsos ensinamentos, porque, na realidade, a sua intenção é substituir Cristo, tomar o lugar de Cristo. Então, isso é o significado da palavra
anticristo. Então, esse texto que nós lemos fala da presença desses personagens, mas também fala que a vinda do Senhor Jesus vai colocar um fim nesse período tão turbulento, tão desordenado, porque a humanidade vai estar em uma desordem, em um colapso como nunca se viu antes. Então, a vinda do Senhor Jesus, como descreve o versículo 27, ela será rápida, será gloriosa, será maravilhosa. Por isso, Jesus disse que, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será algo rápido como um relâmpago, mas vai trazer a sua glória, vai ser algo maravilhoso. E o versículo 28, Jesus ele vai usar um antigo provérbio para falar do seu retorno. Então ele vai usar a figura do urubu para nós entendermos quão certo é a sua vinda. Então, quando Jesus fala, onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres, porque ele usa esse provérbio que tem a figura dos abutres, dos urubus, porque são aves de rapina muito comuns no Oriente Médio. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, a minha vinda será tão certa como o esvoaçar dos abutres ou dos urubus sobre um cadáver, porque é assim que estará o estado do mundo quando Jesus voltar, como um cadáver. Então, oremos, irmãos, nos preparemos para a vinda do Senhor, porque está muito próxima. E nós falaremos sobre a proximidade da vinda do Senhor Jesus no próximo vídeo. Te espero lá, que Deus te abençoe.